Olá a todos, olá a todas, olá a todes. Meu nome é Jonathan Gonçalves da Silva. Quem assina também esse trabalho aqui no grupo 12, Ensino de Música nas Escolas de Educação Básica, é a professora doutora Fernanda Anders. O nosso trabalho está intitulado A Motivação dos Alunos para a Prática da Flauta Doce, uma perspectiva metodológica para a educação básica. Eu estou aqui com a minha tela cheia mostrando a minha apresentação, e no canto esquerdo superior da minha tela está a minha câmera. Eu estou vestindo uma camiseta preta e o meu fundo é branco. Então vamos começar. Da onde surgiu essa pesquisa? Essa pesquisa surgiu a partir do meu trabalho na educação básica. Eu sou professor há mais de 10 anos, trabalhei alguns bons anos em escolas de educação básica, e em uma escola onde eu trabalhava na época da pesquisa, eu tive a oportunidade de implementar as aulas de flauta doce com estudantes do terceiro ao quinto ano. E eu percebi, ao implementar isso, que, claro, houve uma empolgação inicial muito grande, um instrumento musical novo, eles não utilizavam nas aulas anteriormente, porém, durante o ano letivo, essa empolgação inicial, esse interesse ia reduzindo. Aquele momento de empolgação deles tocarem todo dia, tocarem em casa, tocarem no recreio, tocarem dentro e fora da aula, ia diminuindo, diminuindo, até chegar o momento que eles tocavam apenas na aula, alguns até às vezes esqueciam de levar a flauta para a aula. Então eu fui buscar estratégias, fui buscar metodologias para melhorar isso, para aumentar a motivação, para aumentar o engajamento dos alunos. E coloquei isso como tema da minha pesquisação para a obtenção do título de especialista em educação musical na educação básica, na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS. Eu sou natural de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, e a minha pesquisação ela se deu em uma turma de quarto ano dessa escola onde eu trabalhava. Nessa busca por metodologias, eu encontrei um método chamado Recorder Karate. É um método internacional, norte-americano, utilizado aqui no Brasil pela rede Pan American School, que foi através de onde eu descobri esse método. Ele consiste basicamente em uma progressão, um repertório didático, onde os estudantes eles fazem desafios para a conquista de uma nova faixa, bem semelhante ao desafio para a conquista de faixa das artes marciais. Então, os estudantes vão lá, tocam a música que é a música da faixa azul, da faixa roxa, da faixa laranja, da faixa preta, e eles têm lá um checklist, o professor tem um checklist de objetivos que o estudante tem que cumprir para ganhar ou não aquela faixa. Aqui eu tenho, na minha apresentação, a capa do método, de um lado, e do outro lado, uma foto com as flautas dos meus estudantes, com a fitinha colorida na ponta. Então, no caso da flauta doce, essa faixa, que os estudantes ganham, essa graduação que eles ganham, é representada através de um fitilho colorido amarrado na ponta da faixa. Eu busquei não utilizar esse método na íntegra, unir essa ideia central de fazer desafios para a conquista de uma faixa, com essa premiação, essa graduação, com outros materiais didáticos, repertórios e atividades que eu já utilizava nas aulas. E aí levantei a partir disso algumas questões, entre elas, qual ou quais as contribuições da atribuição de recompensas, através dessa atribuição dessas faixas, para a motivação intrínseca dos alunos. Outra questão é se essa metodologia de ensino calcada em fatores motivacionais extrínsecos pode contribuir para o ganho de motivação intrínseca e para o aumento do senso de competência dos alunos? Se sim, de que forma? Quais as sensações relatadas pelos estudantes ao serem desafiados a praticar a flauta doce? O objetivo geral dessa pesquisa foi investigar as implicações da atribuição de recompensas em relação à motivação intrínseca dos estudantes para o estudo da flauta doce. A minha revisão de literatura eu dividi em duas partes. Uma primeira parte focada em motivação, em entender sobre motivação e educação musical. E a segunda parte focada em entender sobre o que estava se falando na área, o que está se falando na área sobre a flauta doce na educação musical. Na minha fundamentação teórica, eu busquei conceituar motivação intrínseca e extrínseca, são dois termos bem importantes de serem conceituados aqui. Busquei compreender os impactos do uso de recompensas na motivação dos estudantes
e, com isso, fundamentar as decisões tomadas durante o processo de pesquisação. Aqui, dando um pouco mais de ênfase na segunda parte, eu trago uma citação do John Marshall Reeve, de 2011, página 91, onde ele diz, abre aspas, as recompensas que podemos ver, tocar, sentir, provar, geralmente diminuem a motivação intrínseca, ao passo que as recompensas verbais, simbólicas ou abstratas não o fazem. Então, eu entendo aqui essa recompensa da aquisição de faixas como uma recompensa simbólica. Por outro lado, abre aspas, a recompensa pode fazer com que uma tarefa que antes era desinteressante adquira rapidamente interesse para ser executada. Fecha aspas. E para fundamentar as minhas decisões durante o método, eu utilizei muito a teoria da avaliação cognitiva de Ryan, Connell e Deci, 1985, onde sobre ela o Reeve, 2011, página 94, destaca que a teoria da avaliação cognitiva pode ser utilizada para predizer o efeito que qualquer evento extrínseco exercerá sobre as motivações intrínseca e extrínseca. E a teoria da avaliação cognitiva, falando resumidamente, ela tem 3 afirmações, 3 proposições. A primeira delas é que quanto mais um evento externo visa controlar o comportamento do indivíduo, mais enfraquece a percepção de autonomia dele. Logo, a motivação ela será mais extrínseca, uma motivação de pior qualidade. Exemplos de eventos externos que trazem isso são o monitoramento dos passos do aprendiz pelo professor, avaliação rigorosa, imposição de metas e prazos, competição, estimulação da competição entre os pares. E o que eu busquei fazer para evitar isso, para ir pelo outro lado, foi colocar datas de avaliação mais flexíveis, claro, respeitando o calendário escolar, mas não ter uma data específica para os desafios. O desafio vai ser no dia tal e essa é a data. Não, eu dei algumas datas para frente para os estudantes irem se preparando e irem fazendo na medida que eles se sentissem preparados para fazer os seus desafios, para conquistar a faixa. Outra ação foi a escolha de fazer os desafios em grupo ou individualmente. Então, eles podiam escolher se eles faziam individual ou em grupo. Possibilidade também de refazer os desafios, refazer as avaliações. Então, se eles não ganhassem a faixa, eles podiam refazer quantas vezes eles quisessem. A segunda proposição da teoria da avaliação cognitiva, ela diz que quanto mais um evento externo proporciona desafios condizentes às habilidades dos estudantes, mais ele fortalece a sensação de competência, logo, o aumento da motivação intrínseca, uma motivação de boa qualidade. O desafio nesse sentido, né, de proporcionar ali desafios condizentes às habilidades dos estudantes, foram uma turma heterogênea em experiências com a flauta doce, alguns estudantes com muita dificuldade, outros com já muita experiência com o instrumento, já tocavam em grupos de performance de flauta doce e tudo mais. Uma turma numerosa sempre é um desafio, né, para traçar desafios condizentes ali à habilidade de cada um. E o que eu busquei fazer para minimizar esses desafios foi desenvolver desafios individuais dentro do repertório. Então, dentro de uma mesma música, ter desafios diferentes. Fornecer feedbacks mais voltados ao desenvolvimento individual de cada um com relação a si mesmo. Né? E um feedback mais voltado também ao esforço empreendido. E a terceira proposição da teoria da avaliação cognitiva, ela reúne as 2 anteriores numa afirmação teórica mais completa, onde ela vai nos dizer que um evento de aspecto mais controlador, ele diminui a motivação intrínseca e aumenta a motivação extrínseca a partir do efeito que ele causa na percepção de autonomia do indivíduo. Por outro lado, um evento informativo, um evento que não tem um aspecto mais controlador, ele aumenta a motivação intrínseca, ao passo que amplia o senso de competência das pessoas. A minha metodologia de pesquisa foi de abordagem qualitativa, o método utilizado foi a pesquisação, como eu já falei anteriormente, e as técnicas que eu utilizei para a coleta de dados foram a observação participante, no meu caso, como professor, grupos de discussão e gravações audiovisuais das aulas e também do grupo de discussão e transcrição completa dessas gravações. Aí eu peguei esses dados e analisei eles em 4 categorias, dividindo eles em 4 categorias. Essas 4 categorias também divididas em 2 blocos. O primeiro bloco, transcrições que demonstravam um comportamento dos estudantes, por parte deles, mais intrinsecamente motivado ou mais extrinsecamente motivado. E por parte do professor,
características que evidenciavam ser mais controladoras ou promotoras de autonomia. O resultado que eu chego é que essa recompensa simbólica das faixinhas coloridas, ela foi um propulsor inicial extrínseco, que fez com que os alunos tocassem mais dentro e fora do espaço escolar, claro, ainda com esse objetivo extrínseco. Isso fez com que eles evoluíssem mais no instrumento e percebessem isso, logo, percebendo que eram competentes para fazê-lo, aumentaram a sua vontade de tocar. Logo, uma motivação de melhor qualidade, motivação intrínseca. Eu trago aqui também alguns relatos de estudantes que evidenciam isso durante a pesquisa. Um disse, abre aspas, estou tocando mais porque eu toco muito bem em casa, fecha aspas. Outro falou, abre aspas, a vontade mudou, estava aqui, fez um gesto abaixo com a mão, agora está aqui, fez um gesto alto, fecha aspas. Outro disse, abre aspas, isso mudou a vontade, tenho mais vontade, fecha aspas. Percebi também que a grande maioria dos estudantes permaneceu motivado durante todo o ciclo. A motivação variou bastante no decorrer do processo, mas prevaleceram as percepções de motivação intrínseca durante todo o ciclo. 3 fatores que influenciaram positivamente na motivação dos alunos foram o nível dos desafios, os feedbacks dados pelo professor e a percepção de competência por parte dos alunos. Esse terceiro eu queria dar um enfoque um pouquinho maior, pois segundo a teoria da avaliação cognitiva, quanto maior a competência percebida pelos estudantes, maior vai ser a probabilidade de aumento da motivação intrínseca. E o contrário também acontece da mesma forma. Então, eu percebi que fazendo mudanças na forma de premiação, né, em como eu entregava essas faixas para os alunos e também o que eu falava nesse momento de entrega ou não entrega da faixa, ou seja, esses feedbacks que foram cada vez mais focados no esforço empreendido e na melhoria individual com relação ao resultado dele com ele mesmo, a soma disso resultou em estudantes que seguiram buscando melhora, mesmo após a conquista do prêmio. Então, aconteceu com vários estudantes, com diversos estudantes, uma questão bem engraçada, que eles terminavam o desafio, conquistavam a faixa e queriam refazer, mesmo tendo conquistado, mesmo já estando prontos para a próxima. Eles queriam refazer para fazer melhor. Nos encaminhando aqui para o final, né, a gente espera, com essa pesquisa, contribuir para a comunidade acadêmica interessada em educação musical nos diferentes espaços de educação básica, instigar os professores a buscar uma fundamentação teórica com base nas teorias da motivação, auxiliar no desafio constante de tornarmos as aulas de música interessantes e desafiadoras para obtermos alunos engajados. Então, essas são as nossas aspirações com essa pesquisa. Aqui eu trago algumas referências, esse slide aqui eu trago algumas, trago mais um slide com algumas referências, não vou ler todas, né, para não ficar muito maçante para vocês, trago aqui mais algumas, todas as referências estão no trabalho escrito, essas aqui são só algumas, todas, lá no trabalho escrito tem todas. Muito obrigado, encerro por aqui, eu sou o Jonathan Gonçalves, meu e-mail é jonathan, com DI e TH, e N de navio no final, gsp@hotmail.com. E o e-mail da coautora desse trabalho, minha orientadora, a doutora Fernanda Anders, é fernanda@fernandaanders.com.br. Muito obrigado.